irmãos e irmãs da Estaca Camaragibe. Para mim é um privilégio muito grande falar nesse dia sobre a Páscoa para vocês. E gostaria, antes de deixar minha mensagem, prestar meu testemunho sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, dizer que essa igreja é a Igreja de Cristo, que é a igreja verdadeira, dizer que esse Evangelho é um Evangelho verdadeiro, e como me alegro por poder fazer parte desse Evangelho. Gostaria de prestar meu testemunho sobre o profeta, dirige-se à Igreja de Cristo, o profeta Rumes Nelson, tem guiado sua igreja com um braço forte. E, irmãos, para mim, falar da Páscoa, falar sobre a expiação. Mas antes eu gostaria de ler uma escritura, se encontra lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, que fala assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados dos justos e pelo pecado dos injustos, para livrar-nos, levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. E quando pensamos na expiação de Cristo, estava meditando muito, estava preparando essa mensagem, é um sentimento de gratidão. O nosso Deus tem enviado o seu único Filho para que naquela cruz do Calvário expiasse pelos nossos pecados. Que sentimento, irmão! Que sentimento bom! Ter a certeza que existe um Deus que nos ama de uma forma tal que enviou seu único Filho unigênito para expiar por todos os pecados da humanidade, tanto justos como injustos, mas vivificado no Espírito, como a Escritura acabou de falar aqui nesse momento. E falar da expiação, irmãos, também para mim é um momento de celebração, pois naquele dia Cristo venceu a morte e trouxe-nos esperança em nossas vidas de dias melhores. Mas olhar para a expiação de Cristo é olhar com sentimento de alegria em nossos corações, de paz, de fé, de entusiasmo, de sermos pessoas altruístas. Sempre gosto quando me lembro em meus pensamentos, quando falo da expiação de Cristo, tento olhar muito para o que Ele fez por toda a humanidade, sabe? Ele curou, Ele sarou feridas, Ele fez muito pelo próximo, sabe? E a expiação de Cristo, ela vai fazer grande sentido em nossas vidas se cada dia pensarmos em tudo que Cristo fez pelo nosso próximo, pelos seus filhos e suas filhas quando Ele esteve aqui nesse plano, sabe? Quando penso na expiação, eu penso muito nisso. Me sinto grato por seu grande amor, sabe? Por ter ido naquela cruz e ter pago um alto preço, expiando por minha vida, pela vida de vocês, por cada um. E sempre quando eu me recordo disso, me vem um sentimento que eu nunca vou poder pagar esse preço, mas que eu posso fazer é ser grato ao Senhor e expressar meu amor e gratidão.
por tudo que Ele fez por mim. Me sinto muito feliz por ter um Deus que cuida de nós, um Deus que zela por nossas vidas, um Deus que tem a cada dia mostrado seu poder. Irmãos e irmãs, nesse dia de Páscoa, celebramos a ressurreição de Cristo, mas também celebramos em nossas vidas tudo aquilo que Cristo fez por nós, todo o seu exemplo de paz e esperança que Ele deixou para nós de tempos melhores. E nesse dia possamos recordar disso, possamos recordar que Cristo, Ele ressurgiu, Ele ressuscitou naquela manhã e venceu a morte. Gostaria de expressar meu amor por cada um de vocês, nessa pequena mensagem. Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês, onde quer que estejam. Sou muito grato por ser membro dessa igreja, por ter um homem, assim como o presidente Santos, nos guiando, nos orientando. E como eu amo esse homem, por ter nos ajudando tanto no nosso chamado como bispos. Gostaria de deixar essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, um ótimo domingo de Páscoa para todos nós e que o Pai Celestial esteja conosco através de seu Santo Espírito, para que possa nos tocar e possamos ter a mesma interpretação de tudo aquilo que vamos aprender aqui hoje. Cada oportunidade que temos é para aprendermos, né? Muitos de nós aproveitamos uma oportunidade de discurso, muitas vezes para inserirmos conteúdo, mas como bom professor, ele mais aprende. Então, que o Espírito realmente nos toque. Em agradecimento, primeiro à presidência da Estaca, por essa oportunidade, também a todo o sumo sacerdote, como também aos demais líderes dos quais a ela os serve, como também aos meus apreciados bispos, né, a cada um deles, dos quais realmente vivemos aí na luta, e que assim seja sempre, que seja aqui hoje eu, na ala Limoeiro, como também agradecer aos meus conselheiros, aos meus líderes e presidentes, aos secretários e professores e todos aqueles que realmente fazem parte dessa maravilhosa ala. E em especial ao Elvis Carlos, né, que é produtor, câmera, redator, imagem, iluminação, mídia, sonoplastia, ele faz tudo, né? Tudo está acontecendo mediante todo apoio que ele nos dá. Pois bem, nesse domingo de Páscoa são muitas coisas que podem vir à nossa cabeça, né? Mas um pouco do contexto histórico, né? O cristianismo, ele vê isso como mudança, como transformação, como um período ali entre outono e inverno, dependendo do local, né? Primavera, verão e por aí se vai. Para os romanos, na época, era a festa da deusa Réia ou Cibele. Para os egípcios, era comemoração para o deus Osíris, que também ressuscitava. Na época dos judeus, comemorava a libertação do povo do cativeiro do Egito. Um pouco antes, os hebreus surgia como o rito da primavera, onde os pastores, os agricultores e seus pães sem fermento e sacrifício de animais. Aí surge aquela questão, né? E de onde surgiu o ovo de Páscoa, né? O coelho, né? Como é que surgiu tudo isso, né? Quando os povos
né, começaram a fazer propagação do cristianismo na antiga Alemanha, o cristianismo ele começou a fazer seus fundamentos. E com isso começaram-se os germânicos a se converterem. Então, nessa época, ou um pouco até antes dessa época, por volta aí do século IX, os ovos, no caso, eram de galinha, de codorna, de pavão, e eles eram coloridos, eles ornamentavam e distribuíam. Na verdade, não era para ser comido, né? E por volta do século XVIII, na França, essa tradição ela foi aperfeiçoada. E esse aperfeiçoamento foi justamente um fato novo que surgiu, foi onde dois confeiteiros eles introduziram o ovo de chocolate. E onde é que fica realmente o coelho, né? O coelho fica justamente no surgimento da deusa da primavera dos povos bárbaros, né? Eles tinham essa deusa e essa deusa ela tinha um simbolismo que era justamente o coelho e ela segurava um ovo. Não é um ovo de tamanho pequeno, mas que ela segurava. Então tudo isso é um contexto histórico, né? Que nós na verdade pegamos tudo pronto. Nós não tivemos tanto o que fazer não, e sim procurar aprender todos esse significativo. E com a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo, não é, com todo o seu contexto de vida também, ele nos mostrou muitas coisas. Uma das coisas das quais eu fiz um determinado verso que eu li. Descansamos no avião, mesmo assim, sem conhecer o piloto. Descansamos no navio, mesmo sem conhecer o capitão. E descansamos no ônibus, mesmo sem conhecer o motorista. Então, isso são coisas que nós vivemos hoje. Não é? Nós damos tanta confiança, nós temos tantas crenças em pessoas, como quando vamos a um ponto-socorro, né? A um pronto-socorro. O que acontece? Nós nos entregamos aos enfermeiros, aos médicos, seja qual for o procedimento de uma simples aplicação de injeção ou um procedimento cirúrgico, ou mesmo assim uma indicação de um remédio que possa um medicamento que possa nos conduzir ao melhor. Mesmo assim confiamos, mesmo sem entender. E como eu falei já antes, nós já pegamos tudo pronto. Nós temos a Bíblia Sagrada com o Velho e Novo Testamento. Nós, membros da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, temos nossa pedra angular, nossa pedra fundamental, que é o livro de Mórmon. E mesmo assim, precisamos estarmos sendo constantemente lembrados para realmente sabermos o significado de uma Páscoa, de tantos outros eventos que se há em nossas vidas. Pensando nisso, eu li em Salmos 46:6, as nações se embravecerão, os reinos se moverão, e ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Ou seja, no terceiro dia foi a ressurreição, que é justamente o que comemoramos hoje, a Páscoa. Mas a Sexta-feira de Santa, ele foi traduzido nessas pequenas palavras desse Salmo 46:6, onde todos os acontecimentos, todos os fardos, tudo que ele não precisaria passar, mesmo sem pecado, ele passou, para que exemplificasse, demonstrasse não apenas amor, mas que possamos ter uma interpretação que tudo já foi feito, tudo já foi preparado. Não precisamos ir nos buscar e nem nos acrescentar circunstâncias desfavoráveis. Lendo em 1 Pedro 2, do 21 ao 23, tem assim: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós. Deixou-nos o exemplo para que sigais os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem sua boca se achou dolo, ou seja, mal nenhum.
o qual quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julgava juntamente. Então, o Salvador, ele deixou-nos exemplo para que realmente possamos seguir, não é? Vivendo hoje em mundos de tantas aflições, temos hoje um certo desafio, que é nos retermos em nossos próprios lares. E em um vídeo, né, da escola dominical, deixada pelo primeiro conselheiro do bispado da Ala Limoeiro, o irmão Elvis Carlos, ele ironizou, mas depois ele voltou ao tom de serenidade, onde ele abordou, né, quantas famílias realmente, ao invés de aproveitar o momento para se abastecer espiritualmente e fazer o que a Páscoa realmente ela diz, transformação. Por que não aproveitar o momento para fazer melhor? Não é? Lavar o prato junto com a esposa, ou um lava, outro enxuga. Por que não contar história para o filho? Por que não limpar o quintal, limpar a frente? Sabemos que algumas atribuições, realmente, dependendo do tipo de lar, fica atribuído mais para as mulheres tomar conta dos seus lares. Porém, nós homens, não é, temos também que olhar que as mulheres elas não têm férias, não é? E vice-versa, não é? Por que não a mulher também conversar, né, com seu esposo e saber o que realmente o aflige? Porque muitas vezes, por mais que uma situação econômica ou uma situação de saúde esteja bem, mas existem outras aflições. São muitas aflições que no mundo realmente temos. Ao seguirmos lendo em 3º Nef 27:14, diz assim: E meu pai enviou-me para que eu fosse levantado na cruz, e depois que eu fosse levantado na cruz, pudesse atrair a mim todos os homens, a fim de que, assim como fui levantado pelos homens, assim seja os homens levantados pelo meu Pai, para comparecerem perante mim, a fim de serem julgados por suas obras, sejam elas boas ou más. Ou seja, o Senhor ele vai ter misericórdia de cada um de nós. Nós só precisamos seguir. Não importa se realmente fomos maus ou realmente bons. O importante é que possamos seguir. Com certeza, se tudo em nossa vida for realmente de uma forma como se foi falado, né, na última conferência, no dia 4 e 5, alguns dos discursantes falou sobre esforço, que o Senhor ele ama o esforço. Possamos nos esforçar para realmente fazermos apenas as coisas boas, mas que ao mal em nossa vida possamos apenas restituir-nos, seja no que for, que possamos ter a autopiedade, que possamos realmente aproveitar mais esse domingo de Páscoa e possamos realmente nos transformar. Páscoa é transformação, é uma comemoração da ressurreição de Cristo, mas é uma transformação que nós devemos nos dar, devemos realmente fazer por onde, nos sacrificar, não há outro meio, apenas realmente devemos nos sacrificar, nos esforçarmos e fazermos o melhor, para que assim, não só nessa vida, mas aguardarmos a vida vindoura com melhor expectativas, porque aqui, como fala o próprio Nef, qual foi o propósito da vida para que possamos ser felizes. É possível ser feliz aqui, mesmo mediante circunstâncias que hoje vivemos, de apreensão, não é? de recato, não é? Que possamos realmente fazer o que ainda não estamos nos fazendo. Não estamos na igreja, mas a igreja ela está dentro de nós, de cada um de nós, que possamos nos motivar, que possamos realmente aproveitar e nos regozijar. Cada homem que ele possa ter a oportunidade de abençoar seu sacramento, que ele realmente faça com amor, faça da forma que realmente tem que fazer, que ele consiga ministrar as famílias das quais eles têm a ministrar
e veja realmente o seu próximo. É um momento que realmente muitos da sociedade, mesmo não sendo membros, estão se ajudando, e que possamos nos ajuntar a isso também. Possamos realmente ter cuidado, não participarmos de aglomerações, sermos realmente precavidos, que possamos fazer o nosso melhor, ajudar nosso próximo, mas de uma maneira que nem levemos, nem possamos trazer mal algum. Que realmente esse domingo de Páscoa ele fique além dos ovos de chocolate. Os ovos de chocolate, eles podem ser comparados como o Papai Noel. Nós adultos sabemos do que realmente é. São fantasias, não é? São fantasias. Porém, a uma criança não há como se evitar. Não é? Cada pai aí eu prefiro acreditar que agradou seu filho, na medida do possível, né? Não podemos estar tão expostos aqui, não comprar tantas coisas, mas na medida do possível eu prefiro acreditar que quem tem criança fez esse agrado. Como no Natal, a fantasia do Papai Noel, mas o verdadeiro símbolo da Páscoa é que possamos acreditar e continuar e enxergarmos o nosso Salvador Jesus Cristo como o verdadeiro Filho de Deus, onde Ele realmente vai ter misericórdia de nós, mesmo em tudo aquilo que já fizemos de errado ou estamos ainda fazendo de errado, mas que o importante é que possamos seguir, nos orientando uns aos outros, seguindo o líder. Cada um de nós temos líder, temos liderança, e que assim possamos perseverar e possamos realmente fazer, porque só assim não só vamos ter bênçãos espirituais como materiais nesse mundo, mas que no próximo mundo vindouro possamos ter a nossa recompensa, que é realmente ter a nossa ressurreição. São essas palavras que eu deixo, de maior grato por todas as oportunidades dos quais somos dadas. Em nome de Jesus Cristo, amém.